Muito bem. O que significa o nome Gênesis? O nome deste livro vem, obviamente, via Septuaginta, né? E para a tradução, que significa livro das origens ou genealogias. Em hebraico, a gente diz Toledot, que é o plural para genealogia, né? Então, nós dizemos as genealogias. Mas, pastor, o que exatamente ajuda a leitura saber disso? Deixa eu te mostrar. Eu vou dividir a aula em duas partes. Nessa primeira parte eu vou expor algumas questões sobre a genealogia no livro de Gênesis, como que essa genealogia estrutura o livro, ou como estas genealogias estruturam o livro. Depois eu vou fazer uma animação, gravar uma tela para vocês, no sentido de mostrar como que o livro do Gênesis está estruturado, mostrando cada divisão em detalhes, tá bem? Então me acompanhe nas genealogias. A gente divide o livro de Gênesis a partir das genealogias. Então, nós temos as genealogias das origens, que começa no capítulo 1 do livro de Gênesis e vai até o capítulo 11. Como que eu sei isso? É só prestar atenção na origem das coisas e, portanto, nas genealogias destas coisas. Nós começamos então com o capítulo 1, com a genealogia dos céus e da terra. No capítulo 2, nós temos então a criação do homem e da mulher. E no capítulo 5, nós temos a primeira genealogia propriamente dito, que é a genealogia de Adão. Por todo o capítulo 5, nós encontramos os descendentes de Adão. Depois nós temos o dilúvio, que é a destruição total, exceto da família de Noé. E no capítulo 9 do livro de Gênesis, nós temos a saída da arca e a multiplicação dos filhos de Noé, dos 3 filhos de Noé, que aparece propriamente desenvolvido no capítulo 10. No capítulo 10, nós temos então a genealogia dos filhos de Noé, dividido em 3 ramos principais: Sem, Cão e Jafé. Então, esta primeira parte, o primeiro bloco, termina no capítulo 11. Essas duas genealogias de Adão e de Noé e as genealogias do céu e da terra dividem essa primeira parte, ocupam essa primeira parte do livro de Gênesis. Pois bem, o capítulo 12 nos apresenta Abrão e Sarai, desse jeito que eu estou falando, né? Até mudar o nome dele. Com este início, nós vamos caminhando até o capítulo 25. No capítulo 25, nós temos aqui duas genealogias, 25, 12 a 18, que é a genealogia de Ismael, filho, então, de Abraão e Agar. E depois, no capítulo 25, no verso 19 ao 26, nós temos a genealogia do Isaac. Estas duas genealogias encerram o ciclo, como nós chamamos, de Abraão, do patriarca Abraão. Neste ciclo, nós vamos observar na apresentação, com maior detalhes, nós vemos o conflito entre a família, ou internamente na família de Abraão. Para você que tem que pregar como eu, né, semanalmente, seria uma
seria uma dica muito importante que eu deixo aqui, é trabalhar essa ideia do conflito. Porque nós temos a ideia de que, generalizada, de que as famílias são famílias perfeitas. E na Bíblia nós observamos que essas famílias têm conflitos internos, têm conflitos de gerações, têm conflito das pessoas dentro da mesma família. Então fica aqui uma dica para você explorar essa ideia dos conflitos familiares, especialmente de Sara e Agar, ok? Muito bem. Terminado o ciclo de Abraão, nós entramos então no ciclo de Isaac, que começa no capítulo 26 e vai até o capítulo 36. Tá bem, você vai me perguntar, como que acontece isso, pastor? Acontece marcado através de genealogias também. Observe aí na sua Bíblia que do capítulo 26 ao capítulo 36, nós temos Isaac e depois os seus dois filhos, Jacó e Esaú. No capítulo 35, lá no final do ciclo que nós chamamos de Jacó, do capítulo 35, do verso 23 ao 29, nós temos a genealogia de Jacó, os filhos que Jacó gerou. E no capítulo 36, do verso 1 ao verso 19, nós temos então a genealogia de Esaú, terminando assim o ciclo, nós chamamos o patriarca Jacó. Essas duas genealogias encerram, portanto, mais essa parte do livro. Percebeu? É um livro bem estruturado e isso vai ficar cada vez mais claro quando eu fizer a animação logo a seguir. Este conflito agora está entre os clãs. O anterior era na família de Abraão, agora é entre os clãs de Esaú, ou clã de Esaú, e o clã de Jacó. Esses dois acabam se enfrentando por causa da bênção e vão, desta forma, se separar. Aqui tem uma outra dica interessante, que a partir do conflito você pode, então, ler essas narrativas, vendo que Jacó e Esaú, os seus descendentes, têm uma vida de tensão muito grande. E, finalmente, de reconciliação. Seguindo adiante, a última parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 37 ao 50, trata de José e dos seus descendentes. É claro que os seus irmãos têm um papel especial aqui, mas o protagonista, como nós chamamos, é do patriarca José. E lá no capítulo 48, nós encontramos a sua descendência também. São dois filhos, o Efraim e o Manassés, que são trazidos para junto do avô, Jacó, para serem abençoados. O capítulo 49 do livro de Gênesis repete a bênção de Jacó sobre os seus 12 filhos, e esses 12 filhos vão se constituir posteriormente as 12 tribos. Este capítulo liga diretamente com Êxodo, capítulo 1, versos de 1 a 5, quando então, ao começo do livro do Êxodo, se começa a falar daqueles que desceram para o Egito com Jacó, que foram seus 12 filhos. Então, a genealogia no livro de Gênesis, né, que quer dizer exatamente isso, a gênese de todas essas coisas, permite separar, delimitar, estruturar o livro de Gênesis. Permite dividir o livro em partes bem claras, partes que podem ser estudadas separadamente,
para que a gente possa ter um bom entendimento, certo?